Olá, eu sou a Daniela do Intocados e estou aqui para fazer o vídeo de book haul de outubro. Esse mês eu comprei alguns livros que já estavam na minha lista e outros que foram lançamentos do mês. Bom, para começar, finalmente comprei esse livro aqui, The Lives of Tao, do Wesley Zhu. Para quem assistiu o vídeo do book haul de setembro, sabe que eu comprei a continuação desse livro por engano, então eu tive que comprar o primeiro. Essa é uma série de ficção científica que segue a vida de um então pacato técnico de informática que acaba descobrindo que existe uma vida alienígena em seu cérebro chamada Tao. E ele acaba se envolvendo em alguma trama de espionagem para ajudar Tao. Esse livro parece bem interessante e divertido, e há tempos eu tô querendo ler alguma coisa desse autor. Outro que entrou para a coleção é esse daqui, Perdido Street Station, do China Miéville. Esse livro aqui parece ser uma mistureba de gêneros literários. Tem elementos da fantasia, mas também ficção científica, steampunk e provavelmente mais. Eu fiquei muito curiosa para ler esse livro depois de ler algumas resenhas que na maioria são bem positivas, especialmente porque falam que o livro em si não foca numa história ou trama, mas no desenvolvimento de uma cidade chamada New Probuzon ou algo do tipo. Parece ser mesmo a parte central do livro. Parece que o autor usa de muita imaginação para essa construção e eu fiquei muito curiosa para entrar nesse mundo criado por ele. Esse livro aqui tem um nome muito peculiar, é o The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making. Em português acho que ficou A Menina que Navegou ao Reino Encantado num barco que ela mesma fez, e a autora é a Catherine Valente. Para ser sincera, o único motivo de eu ter comprado esse livro foi depois de eu ter lido a resenha que o Patrick Rothfuss escreveu sobre ele. O autor dá vários elogios a esse livro, não somente a história, mas também principalmente ao estilo de escrita da autora, então eu fiquei muito curiosa. À primeira vista não parece ser um livro que eu vá gostar, porque é um livro de fábulas e parece um pouco infantil. Mas eu confio nos gostos do Patrick Rothfuss e acho que se ele recomendou, deve ser bom, então vamos ver se eu vou gostar mesmo. Falando em Patrick Rothfuss, em outubro saiu aqui fora esse livro aqui, The Slow Regard of Silent Things. No Brasil vai sair em janeiro com o nome de A Música do Silêncio. Bom, todos os fãs estão super ansiosos para ler algo novo do autor e também algumas pistas do que vai acontecer no livro final da sua trilogia, da Crônica do Matador do Rei. Só que não vai esperando encontrar alguma pista nesse livro aqui. Esse livro é bem diferente de tudo que o autor já escreveu, ele foca em uma das personagens secundárias, que é a Auri, mas de uma maneira muito diferente. Eu acredito não ser algo que vá agradar a todos os fãs do autor, mas não deixa de ser interessante. Eu li e gostei, vou falar um pouco mais dele no vídeo dos livros lidos em outubro. Esse livro aqui é o The Red Knight, do Miles Cameron, e eu decidi comprá-lo depois de ler algumas resenhas falando que ele é bem sombrio e violento. É uma fantasia épica situada em um mundo medieval que segue um bando de mercenários que são contratados para matar algum tipo de dragão depois desse animal ter matado uma freira. Só que eles descobrem no caminho que essa tarefa é bem mais complicada do que imaginavam. Aí parece que o bicho começa a pegar. Então esse livro parece ter muitas cenas de ação, além de ter dragão, então eu acho que eu vou adorar. Outro lançamento de outubro que eu comprei foi esse daqui, Ancillary Sword, da Ann Leckie, que é a continuação de Ancillary Justice. Eu já li Ancillary Justice e fiquei apaixonada pela história e falei um pouco dele no meu vídeo anterior sobre os livros lidos em setembro. Então se você quiser saber um pouco mais dessa história, não deixe de assistir lá. O The Mirror Empire, da Cameron Hurley, foi lançado aqui no mercado internacional em agosto desse ano e já tem sido bastante elogiado. Pelo pouco que eu li sobre a história, parece ser um livro que não deixará os fãs de George Martin, Joe Abercrombie ou Mark Lawrence desapontados. Ele apresenta um mundo muito bem construído e aborda o papel das mulheres de uma maneira interessante. Fora que é uma fantasia escrita por uma mulher, e olha essa capa, eu fiquei apaixonada por essa capa e já por ela eu já estou muito curiosa para conhecer mais da história. Outro livro que eu comprei no mês de outubro foi esse daqui, The Still Remains, do Richard Morgan, que tem sido chamado por um novo gênero literário que na tradução poderia ser como uma fantasia moderna. O enredo segue a história de um herói, que já não é mais herói, que acaba sendo contratado para uma missão, só que no final ele acaba descobrindo que essa missão é muito mais do que ele imaginou. Até aí não parece ser nada muito criativo. Só que o livro tem sido bastante elogiado, mais pelos elementos que o autor adicionou à história, como por exemplo, muita violência, e também por ele ter criado um personagem principal que é gay, que vive num mundo religioso, onde a homossexualidade é considerada crime. Enfim, vamos ver o que eu vou achar do livro. Eu comprei outro livro do John Scalzi, que é o Lock-in, que foi lançado aqui no mercado internacional em agosto. A história acontece daqui a 15 anos no futuro, onde um vírus afetou uma grande parte do mundo. A maioria das pessoas infectadas não sente nenhum sintoma.
Só que tem 1% da população contaminada que estão completamente travadas. Ou seja, elas são incapazes de se moverem ou responder a qualquer estímulo. Mas apesar de elas serem travadas, elas ainda são bem conscientes. Aí nesse mundo são criados 2 tipos de tecnologia que dão alguma liberdade para essas pessoas. Uma delas faz com que essas pessoas travadas possam se conectar ao cérebro de outras pessoas e controlar os corpos dessas pessoas. Para mim é o tipo de tecnologia que no final vai dar alguma coisa errada. Enfim, espero poder ler alguma coisa desse autor muito em breve. Também comprei esse pequeno, mas belo livro do George Martin que se chama The Ice Dragon, que em português ficou O Dragão de Gelo. É uma história infantil que ele lançou nos anos 80, mas foi republicada agora, provavelmente graças ao grande sucesso do autor. E por ser uma história infantil, a gente não pode esperar que seja algo parecido com os trabalhos anteriores do autor. Tem uma resenha bem bacana do livro lá no site, que foi escrita pelo Anderson Thiago, e eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem. E para terminar, comprei outro lançamento de outubro, que é esse daqui, The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros, do George R.R. Martin. Na verdade, esse livro não foi escrito pelo George Martin, ele foi escrito por 2 de seus fãs, que é o Hélio Garcia Jr. e a Linda Antonsson. E claro, o livro foi editado pelo próprio autor. O Garcia e a Antonsson estão por trás do site chamado Westeros, que é considerada a maior comunidade das Crônicas do Gelo e Fogo que existe aí no mundo inteiro. Então dá para confiar que esses 2 realmente conhecem a série que foi criada pelo George Martin. Eles conhecem a série tão bem que, ao lerem os livros, eles notaram várias inconsistências que depois foram compartilhadas com o próprio autor. E foi então que surgiu a ideia de lançar um livro sobre a história de Westeros, que na verdade junta informações sobre a história de Westeros que já foram mencionadas nos 5 livros lançados até agora, e elaborando a história um pouco mais. Então podemos ver esse livro mais como um guia histórico do mundo criado pelo George Martin, que conta desde os tempos onde os primeiros homens vieram a esse mundo, até a época do Egon, o Conquistador, e várias rebeliões e outros fatos que aconteceram que podem nos ajudar a entender o mundo que nós conhecemos agora das Crônicas do Gelo e Fogo. E o mais legal é que o livro também aborda a história dos Targaryen e vai mostrar uma época onde os dragões eram bastante ativos. Só que para mim o maior problema desse livro é o tamanho. É o maior problema de uma garota nerd, não poder carregar um livro dentro da bolsa. Mas com certeza eu vou gostar de qualquer maneira, e eu já dei umas folheadas nas páginas do livro e tem várias ilustrações belíssimas, e eu acho que esse livro é um ótimo investimento para aqueles que são fãs do George Martin. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixe de comentar caso vocês já tenham lido algum desses livros ou ficaram curiosos para ler algum deles. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós temos a nossa página no Facebook e também o nosso Instagram e o Twitter. E claro, não deixe de visitar o nosso site, onde você vai encontrar diversas resenhas, muitas novidades e tantas outras informações. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir para ajudar na nossa divulgação. E se você quiser conferir mais novidades aqui da Biblioteca da Dani, não deixe de se inscrever no nosso canal. Então é isso, até a próxima, tchau!